Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Bem, eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Boa noite. Fome e sede de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Mateus, capítulo 5, verso 6. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, na tua presença. Queremos aprender mais de ti, Senhor. Te agradecemos por mais esse dia que o Senhor acrescentou às nossas vidas, e nós te pedimos, Senhor, que através do teu Santo Espírito o Senhor esteja me usando conforme a tua vontade, não a minha, Senhor. Traga-nos as palavras que nós precisamos ouvir e não as que queremos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te oro agradecido. Amém. Fome e sede de Deus. Queridos, alguém jantou antes de vir para cá? Já jantaram? Eu ainda não. Eu costumo comer alguma coisa sempre após o culto. Não consigo comer antes. Por isso, tem vezes que me dá fome. Tem outras vezes que não me dá fome. Você comeu para não sentir fome durante o culto. Eu não comi porque eu não consigo. Eu perco a fome. Não tenho fome, então não consigo comer. Você já passou por algum momento, alguma situação em que você olhava para a comida e não conseguia comer, dava um nó na garganta, trancava, dependendo da situação que você se encontrava, podia ser a melhor comida desse mundo, mas se você não está bem, você olha para a comida assim e diz: não vou comer não. Qual é a sensação causada pela necessidade de comer? Eu acabei de dizer aqui. Que sensação é essa causada pela necessidade de comer? É a fome. E quando a gente está com necessidade de tomar água, aquela secura na garganta, como é o nome? Sede. São duas necessidades que o ser humano sente: sede de beber, fome de comer. E é interessante, porque nós tomamos café pela manhã, pelo menos fazemos uma refeição, comemos alguma fruta, comemos um pãozinho, quem tem. Dificilmente alguém fica sem comer alguma coisa quando levanta. Passou a noite inteira sem comer nada. Eu estou falando daqueles que não assaltam a geladeira durante a madrugada. Tem alguns que assaltam a geladeira, perde o sono, não consegue dormir, só dorme se for assaltado. Também está desse tamanho, assaltando geladeira. É uma compulsão. Tem muita gente que realmente se acorda para ir. Eu, graças a Deus, não tenho isso. Mas normalmente as pessoas fazem um lanche pela manhã, na hora do almoço tem que almoçar. Alguns ainda fazem um lanche de tarde, quem trabalha geralmente no emprego, o pessoal se cotiza, lá na rádio mesmo,
O nosso irmão JR lá, ele se reúne, faz a cota lá e compra o pão, mas faz o lanche de tarde e de noite faz lanche. O que eu estou querendo dizer com isso? Está engraçado, não é? Mas eu estou dizendo algo muito importante. A gente sente fome e corre para comer, alimenta, barriga está enorme e a gente não consegue se controlar e não pode ficar sem comer. O nosso corpo pede. E o nosso espírito não pede também? Não tem fome, não tem sede, espiritualmente falando? Engraçado. Comida você come 3 ou 4 vezes ao dia. O alimento para o corpo. E o alimento espiritual? Tem gente que só deixa para se alimentar no culto de domingo à noite. Passa a semana inteira sem vir para a igreja, sem abrir a Bíblia, não alimenta o espírito. Vamos inverter agora esta situação. Essa pessoa passa a ler a Bíblia, alimentar o espírito de manhã, de tarde e de noite, e só come no domingo de noite, só se alimenta mesmo no domingo de noite. Dá para aguentar a semana inteira sem comer? Irmãos, se o nosso corpo tem necessidade do alimento material, você imagine espiritualmente como é que a gente consegue passar às vezes uma semana, e tem alguns que passam a vida inteira sem alimentar o espírito. Mas o Senhor nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 6, que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que é essa fome e sede de justiça? Fome e sede de Deus. Ele diz que é bem-aventurado. Você já pensou o que é bem-aventurado? Feliz completamente. Será bem-aventurado o que tem fome e sede da palavra de Deus. Porque se ele tiver fome, ele vai procurar comer. Se ele tiver sede, ele vai procurar beber. E vai ser farto, vai se fartar. Como é que diz a sua versão aí? Aqui é diferente da minha, diz como? Quem tem uma versão diferente? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Amém, glória a Deus. Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes são as pessoas que têm fome e sede da palavra de Deus. Embora possa parecer uma sensação horrível, que é a fome, é abençoado sinal de que o nosso organismo necessita de alimento. É um sinal que ele necessita de alimento. Irmãos, pensem junto comigo. Quando há ausência de fome e sede no organismo, não sente fome, não sente sede, isso é um sinal de quê? De enfermidade. É um sinal de que nós estamos doentes, é um sinal de que nós não estamos bem, nós estamos mal, perdeu o apetite, perdeu a fome, não é? A criança, quando perde a fome, você já se preocupa, porque é um sinal de que está doente. Quem é a mãe que está aqui me ouvindo, que não se preocupa logo quando a criança diz, eu não quero comer, e já choramingando? Há vezes da criança levar a merenda para a escola, e quando chega de volta em casa, é o pedaço de bolo que nem foi mordido, é a garrafinha com o suco que sequer foi aberto. Você olha a merenda, já se assusta. Você sabe que todo dia a criança come. Quando chegou em casa sem tocar na merenda, pode verificar febre, pode ver. Isso é uma preocupação grande para as mães. É um sinal muito ruim. Mas não apenas no caso das crianças, no caso dos adultos também. A ausência de fome, ela é preocupante. Quantas e quantas vezes, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, era tanta preocupação, irmão, era tanto do problema, e o banco, ele fica aberto direto, e eu tinha tantas pessoas para atender, tanta situação, que acabava passando a hora da fome,
E muitas vezes eu irritado, estressado, eu até perdi a vontade de comer. Eu sequer ia comer um sanduíche. Eu frequentemente varava o dia inteiro, só ia comer quando chegava em casa, às vezes tarde da noite. Mas estava lá a cantina dentro do banco, era só eu ir ali comer, mas eu não conseguia comer, estressado. O estresse às vezes acaba tendo esse efeito, e outras vezes tem efeito inverso, compulsão para comer. Então eu estou falando de algo que eu tenho experiência própria. Eu posso lhe dizer, uma das piores coisas da vida é quando se perde a fome e quando se perde a sede. Você pode ter a melhor comida na mesa, assados, massas, frutas, frituras, doces, mas por não ter fome, tudo isso acaba se tornando como se fosse a pior comida que você não quer comer. Com a água se dá do mesmo modo. A água, quando se tem sede, pense bem, é a melhor bebida. Para matar a sede não tem melhor do que água, quando você tem sede. Agora, responda uma coisa com toda sinceridade: se você não está sentindo a menor sede, você consegue tomar um copo d'água? Talvez consiga, forçando. Mas você consegue tomar 3 copos d'água se não tem com a menor sede? Irmão, não toma não. O organismo rejeita, não tem sede. Então, a pior coisa da vida, podemos dizer, é quando não se tem fome e não se tem sede. Quando você não tem fome, tendo comida, eu acho que é uma das piores coisas. Tendo comida e você não tem fome. Havendo feito estas colocações, deixe-me então lembrar mais uma vez estas palavras do Senhor: bem-aventurados os que têm fome e sede da palavra de Deus, porque estes, como é a irmã que diz aí? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Obviamente, a referência aqui não é ao organismo, ao corpo, mas sim à nossa alma. Do mesmo modo, queridos, então, que nós sentimos no corpo a sensação causada pela necessidade de alimento, a nossa alma também sofre a sensação causada pela necessidade de Deus. O homem tem esta necessidade de Deus. Quem tem essa fome, quem tem essa sede espiritual, é porque é fome e sede de Deus. Jesus descreveu como pessoa feliz, como pessoa bem-aventurada quem tem esta fome ou esta sede. Feliz, isto é, que não está mal, que não está enferma espiritualmente, que não está doente espiritualmente. Agora, assim como a melhor comida pode se tornar detestável quando não se está com fome, o inverso acontece. O culto a Deus, com seus momentos de adoração, com o momento da ministração da palavra, com o momento da oração, também se torna numa atividade detestável quando não se tem nem fome nem sede de Deus. É verdade? Não tem fome, não tem sede, o culto é horrível. Aquelas 1h30, 2 horas, é o tempo mais longo do mundo. Você passa 2 horas no restaurante, na maior tranquilidade, batendo papo, rindo, alegre, assistindo um evento, vendo uma novela na televisão, mas 1h30 no culto. Quando não tem fome e sede de Deus, torna-se algo detestável. Você já observou uma pessoa com fome? Ela está com fome, bota uma pizza para ela ali. Ela está morrendo de fome, chegou acabada de fome. Sai agora do culto, por exemplo, vamos na pizzaria lá com Edinha, né, Edinha? Bota aquela pizza lá,
a gente fica olhando lá, tomara que traga, tomara que chegue logo, tomara, falta muito para vir. Aí lá vem a pizza fumegante, e a gente com fome, e bota lá na frente. Irmão, a gente pega e come o tomate, come a azeitona, come aquela partezinha que queimou até lá no forno, come com vontade, come tudo. Agora, se você exagerou na pedida, era para pedir 2 pizzas e você pediu 4, exagerou, né? Você, nas primeiras, você come adoidado, come desesperado. Mas quando chega na segunda, já começa a diminuir o ritmo. E na terceira, então você olha, e a quarta, não, enrola que eu vou levar para comer amanhã. E chega em casa assim, você não quer nem olhar para a pizza, nem olhar. O detalhe, você concorda comigo? Depois que saciou, não pode nem olhar. Acontece como diz em Provérbios 27, no verso 7. Provérbios 27, verso 7. Diz assim: a alma farta pisa o favo de mel. Está farta, pisa o favo de mel. Mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Para a alma faminta, todo amargo é doce. Portanto, nós devemos estar preocupados quando há em nós, ou num dos nossos, a ausência do apetite pela presença de Deus. Pois faltando, queridos, esse apetite, faltando essa fome, faltando essa sede, o crente também deixa no prato, também rejeita, o crente também despreza o momento da adoração, despreza o momento de estar na intimidade com Deus, o momento do louvor ele não sente alegria. O Senhor Jesus disse: bem-aventurado ou feliz é o homem que tem sede e fome da palavra de Deus. O que Jesus está dizendo é que a verdadeira alegria pertence aos que têm fome e sede de Deus. Ó irmãos, de que adianta a pessoa ter coisas saborosas sobre a mesa se ela não tiver fome? O que adianta a pessoa ter tudo na vida e não ter fome e nem sede de Deus? De que adianta? Hoje, agora, aqui, esta noite, Deus quer restaurar em nós essa fome e essa sede. Nós precisamos chegar ao ponto de dizer, irmãos, como o salmista, por exemplo, do Salmo 42, ele dizia no verso 2, Salmo 42, verso 2, eis o que eles diziam: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu poderei estar na face do Senhor? No Salmo 63, repito, Salmo 63, nos versos do 1 ao 3, está isto que Davi declarava. No Salmo 63, verso do 1 ao 3, Davi dizia: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, seca, exausta, como terra sem água. O meu corpo te deseja como uma terra seca, tem sede de Ti. O salmista, ele sentia isso nele, a falta de Deus. Bem-aventurado o que tem sede de Deus, bem-aventurado o homem que sente esta falta de Deus. E Davi dizia: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça
é melhor do que a vida. Oh, palavra linda! Ele queria estar no santuário do Senhor para poder assistir, para poder sentir, para fazer parte, para ser participante da glória e da força do Senhor. E ele arremata: porque a tua graça é melhor do que a vida. Aqueles salmistas, eles tinham sede de Deus, eles tinham sede do Deus vivo. Agora, quanto a mim e quanto a você, será que a gente só tem tido sede de tomar refrigerante? Será que a gente só tem tido fome de comer macarrão, lasanha, pizza? A nossa fome, a nossa sede tem sido essa? Ele não diz que é feliz aquele que tem fome de comer comida gostosa. Ele diz que é feliz aquele que tem sede e fome de sentir a palavra de Deus no seu espírito, na sua alma. Muitos têm sede de vingança, têm sede de justiça com as próprias mãos. Muitos têm fome e sede nas coisas que não lhe pertencem, tem inveja dos outros. Mas você que está aqui me ouvindo, você tem fome, tem sede de quê? De quê? Que não tem tido às vezes vontade de vir para a casa do Senhor. Você já sabe qual é o tipo de fome e sede que você tem. Pode ser de qualquer coisa, mas se você tiver fome e sede de Deus, você vai querer, como o salmista dizia, morar no tabernáculo, morar na casa de Deus. O salmista dizia que ele preferia estar à porta da casa de Deus do que passar na iniquidade. Você, como é que tem sentido? A fome e a sede de Deus levavam os salmistas a se perguntarem: quando irei e me verei perante a face de Deus? Vocês lembram, nós estudamos aqui que eles colocaram o tabernáculo em Siló, e Siló ficava localizado numa região central de toda a terra que eles haviam ocupado. Se você ler a história de Ana, por exemplo, você vai ver que era costume deles irem uma vez por ano na casa do Senhor. Então a gente entende isso aqui quando o salmista perguntava: quando irei e me verei perante a face de Deus? A ideia que eles tinham é que eles só conseguiam ver se estivessem na casa do Senhor. Naquele tempo, eles criavam isso, por isso eles iam uma vez pelo menos por ano. Passavam o ano inteiro com fome de Deus. E eles se perguntavam: quando irei? Para os que têm fome e sede de Deus, irmãos, não dá tempo nem de esperar o próximo culto, a próxima reunião. Não dá tempo nem de esperar amanhecer o dia, porque eles dizem: de madrugada eu te buscarei. Eu quero lhes dar um exemplo. Você sabe que minha sogra está com uma doença chamada Alzheimer, mas Deus, na sua misericórdia, permitiu que ela, antes de perder totalmente o entendimento, ela aceitasse o Senhor Jesus. No apelo que eu fiz aqui, ela levantou a mãozinha dela, veio aqui na frente, aceitou o Senhor Jesus, desceu as águas, foi batizada nas águas por imersão. E hoje que o Alzheimer avançou mais, eu tenho a glória de poder ouvir na minha casa o nome que ela pronuncia. É só o nome de Jesus. Ela aconselhando o neto que estava doente, ela dizia para ele: chama por Jesus que ele te ajuda. Depois diz que ela perdeu o entendimento. Ela perdeu talvez o entendimento das coisas materiais, mas das espirituais está vivo na mente dela, porque Deus tem mantido. E ela tem sede e fome, porque ela diz: ah, meu Deus, por mim eu ia todos os dias na igreja. Hoje não tem igreja não vai ter culto hoje. Não, hoje não tem. Oh, que pena. E quando eu digo hoje vai ter, ela: ah, graças a Deus, hoje eu vou para a casa de Deus. Está aqui ela. Quisera eu, irmãos, que a gente tivesse talvez esse esquecimento das coisas do mundo, mas tivesse a memória viva para estar na presença do Senhor.
ela talvez descobriu algo que nós ainda precisamos descobrir muito, porque a vida dela hoje está sendo ela com Deus. Ela está pronta. Ela esqueceu as coisas do mundo e ela está pronta, e nós precisamos esquecer muito. Mas eu lhe pergunto, será que vai ser necessário a gente ser afetado por Alzheimer? Deus é misericordioso, irmãos. Deus é misericordioso. E porque é que os salmistas tinham esta fome e essa sede? Diz aqui o Salmo: porque assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Eu estou repetindo o Salmo 63, os versos do 1 ao 3. Por que é que eles tinham essa fome? Eu vou repetir. Ele diz: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Amados, essa era a fome e a sede dos salmistas, porque eles desejavam ardentemente ver, sentir o poder e a glória de Deus manifestada no seu santuário. Por isso nós chegamos aqui, e quando viemos com fome e sede, nós sentimos a presença de Deus, a glória de Deus, aleluia, se faz presente na minha vida. Ela me alimenta, ela me revigora, ela me dá forças para eu continuar enfrentando as batalhas que estão por aí. Oh, aleluia! Por isso eu saio daqui como que flutuando, como que pisando nas nuvens, porque o Senhor me fortalece. Mas eu estou na casa dele, eu vim, eu demonstrei, eu venci o desânimo, eu venci tudo, todas as forças contrárias, eu venci aquela dor, eu venci tudo, principalmente o desânimo. Mas eu saí, eu pisei na cabeça do diabo e vim para a casa do Senhor. E aí, por isso que eu estou vendo a glória dele hoje aqui, na minha vida, na vida dessa igreja. E é por isso que eu vou sair daqui novamente, oh Senhor, agradecido por ter sentido a presença dele, e por levar ele comigo para o meu lar, para eu abençoar as pessoas que me rodeiam. Onde eu chegar, eu quero ser bênção. Eu quero chegar naquela rádio lá, e quando eu fizer a oração de abertura e fechar os meus olhos, eu sinto a presença de Deus na minha vida, falando com tantas pessoas através daquele microfone. Não é eu sou só um instrumento, mas como é bom ser um instrumento usado por Deus. Mas para ser usado por Deus, eu tenho que estar em comunhão com Ele. Como é que eu vou querer que Ele me use se eu não tenho fome, não tenho sede dEle? Oh Senhor, nós somos o santuário de Deus hoje, não é verdade? Qual é o santuário de Deus hoje? Somos nós. Não está lá em Siló, não está em Jerusalém, está aqui. Quantos santuários de Deus tem aqui esta noite? Quantos santuários de Deus tem me ouvindo agora? Nós somos o santuário de Deus. Você pode declarar, diga: eu sou o santuário de Deus. Diga para pisar na cabeça do cão: eu sou o santuário de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso, queridos? Pois Deus continua desejoso, aleluia, de manifestar o seu poder e a sua glória nessa noite. E essa manifestação de poder e da glória de Deus se dá no santuário. E o santuário hoje é você. O santuário que o salmista ia era o templo para ele ver a glória de Deus. Mas você vai ver a glória de Deus na sua vida, porque você é o santuário de Deus, igreja. Hoje Deus quer manifestar em você a sua glória e o seu poder. Tudo que nós necessitamos fazer para vermos essa manifestação de Deus na nossa vida, no nosso santuário, ela se resume só numa coisa: em você ter fome pelo poder de Deus e você ter sede pela glória de Deus. Ou conforme Jesus falou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu quero convidar a igreja nesse momento para nós termos um momento
de encontro pessoal com Deus. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se você não puder, curve sua cabeça. Eu queria dizer a você que eu estou sentindo no meu espírito que nós devemos pedir algo especial para Deus esta noite. Que nós devemos pedir por essa sensação espiritual de fome e sede causada pela necessidade que nós temos de Deus. Talvez nós não estejamos muito bem espiritualmente e falta-nos a vontade de comer. Quando não estamos, perdemos o apetite. Pois então, queridos, se tem sido assim com você, a irmã Dalmira vai orar conosco e nós vamos pedir nesta noite que Deus restaure o mecanismo da fome e sede em nossa alma. Agora, antes de fazermos esse pedido bem especial para Deus, o pedido para sentirmos fome e sede, é esse o nosso pedido. A primeira coisa que nós devemos fazer é nos arrepender. Quando uma pessoa não se alimenta, o organismo vai buscar reservas em outro lugar. A nossa alma pode ter encontrado suprimento, quem sabe, em outras fontes, o que é pecado, porque nós não devemos substituir a pessoa de Deus por nenhuma outra coisa. Então, vamos nos arrepender juntos e vamos pedir ao Senhor para produzir uma nova sensação de fome e de sede em nossas vidas. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai, aqui estamos, ó Deus, diante de Ti no nome de Jesus. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Aqui estamos, ó Deus, porque viemos, Senhor, aprender mais de Ti, Pai. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua santa palavra, Pai, que nos ensinou nesta noite, ó Deus, a termos, ó Deus, mais sede, mais fome de Ti, Senhor, da Tua palavra, ó Deus, de estarmos na Tua casa, Senhor, de fazermos a Tua vontade, ó Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra gloriosa, que o Senhor venha, Pai, através do Teu Santo Espírito, despertar em cada um de nós, Senhor, esta sede, essa fome de Ti, Senhor, das coisas do alto, das coisas do Espírito Santo, das coisas que estão escritas, Senhor, na palavra santa, que nós possamos, ó Deus, ser despertados nesta noite para uma santificação, para uma aliança nova contigo, Senhor, através, Senhor, desta fome, dessa sede, ó Deus, de justiça, Pai, porque sabemos que sem santificação nós não veremos a Ti, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nos orienta em todas as coisas, Pai, que possamos estar meditando, Senhor, na Tua palavra, dia e noite, como o Senhor nos ordena. Que essa, Senhor, essa vontade de ser saciada pela Tua palavra, que ela seja uma constante em nossas vidas, Pai. Ajuda Teu povo, Senhor. Ajuda, ó Deus, a Tua igreja, Senhor. Passamos por momentos difíceis, ó Deus, mas sabemos, Senhor, que o nosso espírito abatido, Senhor, só quem revigora é a Tua palavra. É a Tua palavra que é vitamina para nosso espírito, é alimento para o nosso espírito. Só a Tua palavra, ó Deus, é que nos sustenta, é que renova nossas forças. A Tua palavra, Senhor, é refrigério para nossa alma, é um bálsamo, ó Deus, para nossas enfermidades espirituais. A Tua palavra, Senhor, é tudo em nossas vidas. Que nós possamos ter essa consciência a cada dia que o Senhor nos permitir, ó Deus, de termos sede e fome de justiça, sede e fome das coisas do Espírito de Deus.
Em nome de Jesus, já te oramos e agradecemos. Amém. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Tu és a minha fonte de vida. Aleluia. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Diga, eu tenho sede, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Vamos cantar lá do início, declare comigo. Oh, Senhor, Senhor, manancial, manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Ergue as suas mãos e diga: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés, Senhor. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Oh, vem saciar a minha sede, Senhor. Eu quero mais de ti. Aleluia, aleluia. Amém. Eu quero beber dessa fonte de águas vivas. Aleluia, aleluia. Declare: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Então declare: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, manancial,
satisfaço. Se você está sedento do Senhor, levanta as suas mãos agora. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Anunciar única fonte de vida. Programa Momentos com Jesus.